A paz do Senhor Jesus. Vamos declarar neste momento que Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele tem um cuidado todo especial por você. Eu tenho certeza que Deus, do seu altos céus, Ele tem cuidado de ti, tem cuidado de tudo aquilo que te pertence. E como é bom saber que nós temos esse Pai maravilhoso. E é nessa presença gloriosa que eu quero te convidar a adorar, a exaltar e a bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Vamos navegar na presença dele? Sim. Navegar, para quem entende o termo e para quem sabe do que se trata, é muito mais, louvado seja Deus, do que está, aleluia, no mar, do que está em um grande rio. Navegar é desfrutar da paisagem. Navegar, louvado seja Deus, é diferente do que se está simplesmente no mar. Quem navega vê coisas que, louvado seja Deus, naturalmente não se veria se passasse somente por passar. Esse termo navegar significa desbravar, significa, louvado seja Deus, conhecer um pouco mais, significa ir além. E eu quero contigo navegar nessa presença soberana e gloriosa. Por isso eu quero adorar ao Senhor neste momento contigo, declarando que Ele vive, Ele reina e Ele vive. Glória a Jesus. Vamos adorar com este lindo louvor que fala a respeito disso, né? De que nós devemos navegar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque grandioso é Ele. Aleluia ao Rei dos Reis, ao Deus do meu amor. Glória a Jesus, ó vem Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Glória a Jesus, ó vem Jesus, e enche-me de novo. Vem Espírito, Espírito, Espírito. Glória a Jesus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Glória a Jesus, e enche-me de novo. Quantos precisam ser cheios da presença do Senhor Jesus? Sabe, quando você pega um vaso de água na geladeira e você bebe dessa água e você precisa completar para que não se esvazie, para que não se seque. Assim é a presença de Deus. Nós precisamos completar todos os dias. Nós precisamos vir na presença dele, buscar a porção diária para que ele possa nos preencher, para que ele possa sim nos transbordar. Se você beber da água que está na geladeira e você não completar, uma hora essa água vai acabar. Louvado seja Deus. E assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos completá-la, nós precisamos buscá-la na presença do Senhor Jesus. E eu quero adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Salmo de número 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são inabaláveis como o monte Sião. Louvado seja Deus. E eu creio que essa palavra inabalável quer dizer que eu e você temos sido fortes diante das circunstâncias, diante das situações. Eu quero bem dizer ao Senhor, te convidar a mergulhar nessa palavra, te convidar a meditar, te convidar a falar desse amor, te convidar a declarar que em tudo Ele tem cuidado e que Ele tem um amor sobrenatural por você. Está escrito que ainda que um pai e uma mãe venha se esquecer de um filho, o Senhor todavia Ele não esquecerá de mim, Ele não esquecerá de ti. Peço perdão pela minha falta esses dias. Felizmente não pude estar aqui gravando, mas tenha certeza que eu tenho apresentado a sua vida aqui diante do altar do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda por aqui.
Este é um local reservado que o céu separou para trazer uma palavra e ministrar o meu e o teu coração. Que Deus, na sua infinita bondade e graça, possa falar com você neste exato momento. Que você sinta a mão poderosa do Senhor sobre ti, aonde você estiver. E como eu sempre falo, é muito motivo de alegria ter você aqui conosco, sim. O meu coração, ele se alegra. Talvez algumas pessoas perguntem por que eu sempre repito, ou no início ou no fim, algumas palavras, porque o próprio Deus, ele coloca no meu coração. E tenho certeza que é motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele traz para a nossa meditação. Eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Você que é novo por aqui, você que é nova, seja bem-vindo. Você que já é de casa, permaneça conosco, que Deus ele sempre vai ter uma palavra direcionada para o seu coração. Mergulhar na presença do Senhor Jesus é entender que nós vamos sair de lá melhores do que nós chegamos, é entender que nós vamos sair de lá renovados, é entender que nós vamos sair dessa presença limpos, purificados, porque está escrito que Ele é a fonte de águas vivas e que Ele possa abrir as comportas dos céus sobre ti e sobre mim, que Ele derrame sobre mim e sobre você a paz. Nós vamos ver ao longo da palavra do Senhor Jesus que a água, ela tem, glória seja o nome do Senhor Jesus, algo poderoso sobre mim e sobre você. E é por isso que Deus, ele traz ali água para que nós possamos beber, porque a água é um elemento que simboliza a presença de Deus. Então que neste exato momento, onde você estiver aí, pegue um copo com água, nós vamos consagrar ao Senhor, e que esta água sirva de remédio, sirva de cura, sirva de bálsamo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Nos diz a palavra que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele desce as águas, ele é batizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Jesus, ele transforma a água em vinho. Glória a Jesus. E por que eu estou falando algumas palavras que tem aí na Bíblia a respeito da água? Para que eu e você venhamos a entender que aquilo que Deus abençoa, abençoado está. E eu quero louvar a Deus e declarar em nome do Senhor Jesus que toda a água, louvado seja Deus, que você pegou aí agora neste exato momento, seja consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus ele possa ministrar ao seu coração aquilo que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai fazer. Se vai beber, se vai, louvado seja Deus, lavar algo, eu tenho certeza que os céus ele vai te dar uma direção. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de compartilhar com você uma palavra que eu creio que vai falar contigo e vai falar comigo neste exato momento. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo de número 31. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim, versículo de número 1, depois eu vou pular para o 3, que diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Versículo de número 3 diz assim: mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Versículo de número 5, louvado seja Deus, diz assim: como as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Eu quero repetir este versículo de número 5, que diz assim, para o meu e para o seu coração: como as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. E ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. E quem é Jerusalém no tempo de hoje? Eu e você. Louvado seja Deus. Para nós entendermos o que o Espírito Santo quer falar conosco, é importante nós entendermos esse contexto do que vem a ser Jerusalém. Nos diz a palavra que Deus, quando Ele decide formar uma aliança com o homem na terra,
depois do pecado de Adão e de Eva, nos diz a palavra que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escolhe um homem por nome de Abrão, e Deus ele faz aquele homem caminhar com ele. Deus então muda o nome de Abrão para Abraão, e nos diz a palavra que Deus ali, por intermédio da geração de Abraão, Deus ele cria uma nação chamada Israel. Nós vamos ver que Abrão tem Isaac, louvado seja Deus, o filho da promessa. Isaac gera Jacó e Esaú, e Jacó vai gerar ali as 12 tribos, louvado seja Deus, que vai dar origem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao povo de Jerusalém. Nos diz a palavra que Deus ele escolhe uma nação, e Deus então coloca o seu nome ali naquela nação, e Deus se faz Deus daquela nação. E aqui nesse versículo de número 5 diz assim: como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Está escrito que o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus, olha o que Isaías também vem dizer: se aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se voltar dos seus maus caminhos, se arrepender, eu, Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei, louvado seja Deus, a sua terra. Nos diz a palavra que Jerusalém passa a ser todo aquele, louvado seja Deus, que crê que Jesus Cristo é o Senhor Jesus. Hoje, eu e você somos Jerusalém de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos, olha o que está escrito, protegerá Jerusalém. E é por isso que nós vamos ver que a palavra do Senhor vem dizer que Jerusalém é cercada por montes. Louvado seja Deus, porque o próprio Deus, o monte forte, protege, louvado seja Deus, Jerusalém. E se você for pesquisar, você vai entender que Jerusalém é cercada por montes. E a palavra do Senhor vem dizer: como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Mas eu acho interessante que antes de Deus falar tudo isso, Deus ele vem falar a respeito daqueles que confiam no Egito. O que significa o Egito? O Egito significa terra, louvado seja Deus, onde tudo é permitido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Egito significa confiar no seu próprio carro, na sua própria força, no seu próprio braço. Nos diz a palavra que o Egito era uma potência na época em que Jesus ali, louvado seja Deus, estava na terra, ou os profetas do Senhor daquela época estavam deixando a palavra do Senhor. O Egito, a Babilônia eram potências, e a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele vem alertar: ai dos que confiam no Egito. E diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. E o que significa Egito? Significa o reino das trevas. Ai do que desce ao reino das trevas. Ai daquele que consulta, louvado seja Deus, coisas nas ocultas. Ai daqueles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que busca no Egito, que conta com os cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros. Olha só, nos diz a palavra que quem busca no Egito está confiando na multidão dos seus carros, está confiando, louvado seja Deus, naquilo que o mundo está oferecendo. Mas a palavra do Senhor vem dizer que maior é o que está em mim, maior é o que está em você, do que aquilo que está no mundo. E o que é que está no mundo? O adversário da minha e da sua alma. Nos diz a palavra que quando os anjos eles sobem para prestar conta ao Senhor do que está acontecendo, do seu serviço, a palavra do Senhor vem dizer que o adversário, Satanás, ele também se apresenta para Deus. E Deus ele pergunta: de onde viestes? E ele responde: de perambular pela terra. Então nós vamos entender, louvado seja Deus, que tudo aquilo que acontece aqui na terra, que não é direção do Senhor, que não está nas escrituras sagradas, vem por intermédio do adversário. E diz assim: eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Aleluia. E diz assim: mas os egípcios são homens e não Deus, seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado
cairá, ambos perecerão juntos. Porque a palavra do Senhor vem dizer que aquele que se aliança com o reino das trevas, louvado seja Deus, e que se junta para tentar se ajudar, está escrito, quando o Senhor estender a mão, olha que palavra poderosa, foi com mão poderosa que Deus estendeu ali a mão e tirou o povo do Egito. Olha como a palavra de Deus se concretiza. Cerca de anos e anos, aleluia, depois da vinda de Moisés, aleluia, acontece algo lá no livro de Êxodo, que vem dizer que foi com mão poderosa que Deus tirou o povo ali do Egito. Está descrevendo aqui, olha só, quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Eu acho interessante que Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, não foi para os egípcios passarem, mas nos diz a palavra que Faraó, ele manda os seus soldados perseguir o povo de Deus, mas nos diz a palavra que com mão poderosa Deus fechou o mar para que os israelitas, para que os egípcios não alcançassem os israelitas. O que isso quer dizer? O mesmo que Deus, ele vem falar aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 31, verso de número 3, parte B. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Nos diz a palavra que os carros de Faraó começaram a se embaratar diante ali, louvado seja Deus das águas, e as rodas começaram a se soltar. Logo eu venho entender que aqueles cavalos começaram a tropeçar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar o tropeço, eu quero declarar a queda, eu quero declarar que o sangue do Senhor Jesus tem poder sobre mim e sobre ti, porque está escrito que o Senhor estende a mão e aquele, aleluia, que ajuda, louvado seja Deus, o reino do Egito tropeçará. E o que significa isso? Tem muita gente trabalhando para o reino das trevas, se aliançando com o adversário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e achando que Deus é aquele que deixou de estender a mão. Nos diz a palavra que a mão do Senhor, ela continua sendo poderosa eternamente, de eternidade em eternidade. E olha o que está escrito lá no livro de Isaías, e eu tomo posse dessa palavra e eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, e diz assim: quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Eu acho interessante que um tropeça e o outro cai. Por quê? Porque quem está recebendo ajuda, louvado seja Deus, muitas das vezes está incentivando aquele que tem ajudado. E Deus está dizendo, vai tropeçar e vai cair. Ambos cairão, louvado seja Deus, e perecerão juntos. Olha o que está escrito, ambos perecerão juntos. Não foi junto que se aliançou, não foi junto que subiu para atracar o povo de Deus, não foi junto, louvado seja Deus, que decidiu perseguir. Então vai ser junto também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai cair. A palavra do Senhor é bem clara quando diz, ambos perecerão juntos. E aqui eu tomo posse dessa palavra e declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida, declarando que todo levante do adversário, todo aquele que ajuda e todo aquele que é ajudado cairá, tropeçará, e ambos perecerão juntos. Está escrito lá em Isaías, capítulo de número 31. Aí diz assim, sabe por quê? Porque como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver como uma ave protege um filhote em um ninho. Eu não sei se você já teve oportunidade de prestar atenção como eles abrem as asas no momento de temporal, no momento de chuva, no momento de perigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eles escondem, aleluia, a sombra das suas asas. E aí eu vou lá no Salmo de número 91, que vem dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E Deus vem dizer que assim como, olha como Deus, Ele é cuidadoso em explicar para mim e para você como Ele cuida, como Ele esconde e como Ele protege. E diz assim,
Como as aves dão proteção aos filhotes, com suas asas, o Senhor dos exércitos, aleluia, diz assim, protegerá Jerusalém. Ele protegerá e livrará. Não é apenas proteger do perigo, mas é também livrar. Não é apenas esconder, mas é esconder e livrar. Sabe quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguém guarda alguma coisa e uma outra pessoa acha? Com Jesus não tem isso. Com Jesus não tem isso dele guardar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e alguém achar. Com Jesus não tem isso de ele esconder e alguém descobrir aonde está. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra que certa vez subiram para tentar pegar um homem de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que chegaram no local. O homem de Deus estava ali. Aleluia. A saber, o nome do profeta Eliseu. E a palavra diz que os soldados de guerra subiram, cercaram a casa e pediram informação. Porque Deus estava escondendo aquele homem. Deus estava presente na vida dele. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era o escudo de Eliseu. E eu quero profetizar que assim, como está escrito, louvado seja Deus, que como um pássaro, como uma ave, esconde os seus filhotes debaixo das suas asas. Assim seja você na presença do Senhor Jesus. Assim seja a sua casa, assim seja tudo que leva o seu nome, escondido na presença do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre, que Deus te esconda. Porque está escrito, Ele protegerá e livrará. Ele poupará e salvará. Olha que palavra poderosa. Ele vai te poupar de quê? Daquilo que você e eu não podemos ver. Ele vai me livrar e te livrar do quê? De todo ataque, de toda retaliação, de todo bombardeio, de toda seta maligna. Ele é o Deus que te guardará. Está escrito que Deus, ele vem falar a respeito daqueles que confiam no Egito. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vem dizer que tem alguns que confiam no Egito e tramam. E até recebe ajuda para tramar. Aí Deus está dizendo para mim e para você que muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode até estar sendo alvo de alguma trama. Deus, ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele é o Deus que te protegerá. Assim como uma ave esconde, louvado seja Deus, o seu filhote debaixo das suas asas. Assim tem o Senhor te escondido. É tão bom saber que nós não estamos desamparados. Você acha mesmo que os céus não estão te vendo? Os céus estão te contemplando. Os céus estão te carregando. Até aqui te ajudou o Senhor. Deus me lembrou este louvor. Louvado seja Deus, nas mãos dele, segura que você e eu estamos. Louvado seja Deus. Está escrito que o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Deus, ele veio com esta palavra no início da semana. Te dizer, louvado seja Deus. Ai dos que confiam no Egito. Ai dos que confiam no reino das trevas. Ai daqueles que têm consultado, louvado seja Deus, até mesmo ao inferno. Ai, sabe o que significa essa palavra? Ai, é o peso da mão do Senhor Jesus. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está escrito que certa vez Davi, ele faz um censo. Ele faz algo que Deus não mandou. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia vem dizer que então ele manda o capitão da guarda fazer um censo. E a palavra diz que depois que Davi faz aquele censo, vem uma praga, marca e mata cerca de mais de 20 mil homens. E a palavra do Senhor vem dizer que então Davi, ele se prostra e ele vai adorar ao Senhor. E ele vai buscar uma resposta do porquê que aquilo está acontecendo. E Deus então fala com ele. E a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele dá 3 opções para Davi. E entre uma delas ele diz, você prefere que os teus inimigos te persigam durante um tempo? E Davi, ele diz assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor.
Porque Davi, ele sabia que nas mãos do Senhor, louvado seja Deus, ele poderia passar o que passasse, mas ele estava nas mãos do Senhor. Mas diferente de estar na mão do Senhor, sendo servo do Senhor, é estar nas mãos do Senhor, servindo ao reino das trevas. Está escrito que o Egito sofreu, foi um grande grito, louvado seja Deus. Está escrito que houve um ai na terra do Egito. Houve um ai ali porque o povo estava perseguindo o povo de Deus, estava oprimindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está olhando de lá de cima e está dizendo: a minha mão é poderosa. Está escrito: quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Eu acho interessante que lá no livro de Josué vem falar que 5 reinos sobem a batalha contra, louvado seja Deus, uma terra, e Josué sai em defesa. E nos diz a palavra, quando tudo aquilo acontece, Deus, ele intervém. E aqueles reis, eles saem fugidos. Mas nos diz a palavra que Deus, ele não deixou que aqueles reinos ficassem sem sentença. Houve uma fatura. Sabe quando a pessoa compra. Essa foi uma revelação que Deus, ele me deu hoje. A pessoa compra no cartão de crédito. E aí, quando chega no fim do mês, a fatura chega. Se a pessoa não pagar a fatura, vem os juros. E muitas das vezes esse juro é muito alto. Sabe o que significa isso? O preço para quem desce ao Egito para buscar ajuda lá no Egito é o preço do ai. Porque está escrito: aleluia, quando o Senhor estender a mão, ai. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Deus vai dizer para o seu coração que como as aves dão proteção aos filhotes, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Quem é Jerusalém aí declara: eu sou Jerusalém de Deus. E ele vai me proteger. Como uma ave protege o seu filhote. Você já viu como um pássaro, ele fica, como é que eu posso dizer, bravo quando alguém ou algo tenta se aproximar dos seus ovos ou do seu ninho? Imagine Deus. Está escrito que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. O que significa a menina? Aquela bolinha menorzinha que tem. Imagine só que quando alguém toca em você, está tocando no olho, na menina do olho de Deus. Agora imagine só, se o meu olho humano e o seu incomoda quando algo cai, imagine no olho do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor vem dizer que eu e você somos como a menina dos olhos de Deus. Deus, ele vem dizer para mim e para você, está escrito lá no livro de Isaías, capítulo de número 31, que o Senhor protegerá, livrará, poupará e salvará. Que Deus, ele te poupe de tudo aquilo que o Egito tem tentado levantar contra a sua vida. Que Deus, ele te poupe de tudo aquilo que o Egito tem tentado tramar, tem tentado subir com carros, cavaleiros, tem até se juntado na roda dos escarnecedores, que escarnecem, que zombam, louvado seja Deus, que até debocham do Deus que eu e você servimos. Louvado seja Deus, achando que os olhos do Senhor não estão vendo a zombaria, achando que os olhos do Senhor não estão vendo os comentários, aquilo que tem tentado, aleluia, contra a tua vida. Nos diz a palavra que os egípcios, eles subiram para tentar entrar no mar, para perseguir o povo de Deus. Nos diz a palavra que quando Deus, glória a Jesus, estendeu a sua mão e fechou o mar, louvado seja Deus, os egípcios ficaram ali mesmo. Tem gente que está indo,
Tá subindo. E tá achando que os céus não está vendo. Está escrito que o mar se fechou. Não deu tempo. Voltar atrás não deu tempo. Deus deu 10 sinais. 10 sinais. 9 a saber. 10 se completou. Louvado seja Deus, com o Espírito passando no Egito. E a palavra vem dizer que mesmo assim, com todos aqueles sinais, o coração de Faraó continuou endurecido. Deus, ele deu o sinal. Deus, ele falou. Deus, ele advertiu. Mas quis continuar fazendo o que está escrito aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. No capítulo de número 31 do livro de Isaías. Se você puder, faça a leitura. Porque está escrito. Louvado seja Deus. Que Deus protegerá Jerusalém. Quem é Jerusalém? Sou eu e você. Deus te abençoe poderosamente. Guarde essa palavra na tauba do seu coração. Peça socorro, auxílio, ajuda ao Senhor Jesus. Não desça para o Egito para pedir ajuda lá, não. Não se iguale. Não faça a mesma coisa que o Egito está fazendo. Seja luz. Seja brilho de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E peça a Jesus para te guardar, te proteger, te cobrir e te livrar de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele é fiel. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de Isaías, capítulo de número 31. Que o Senhor Jesus te fortaleça, te conduza a pastos verdejantes. Que ele tenha misericórdia de ti, que ele te guarde e que ele te dê a verdadeira paz. Sabe essa paz que não se compra na farmácia, quando se sente ali uma dorzinha? Sabe essa paz que não se acha em lugar nenhum? Na presença dele você pode encontrar. Me diz a palavra que Davi, louvado seja Deus, estava lá no pasto, mas quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul tinha que bater em retirada. Sabe o que significa isso? Presença de Deus. Sabe o que significa isso? A presença do grande eu sou, que vai comigo e que vai contigo. E que onde eu e você estamos, o mal não vai prevalecer. Vai ter que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Livro de Isaías, capítulo de número 31. E Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Deus te abençoe poderosamente. É sempre com muita alegria que eu compartilho a palavra dos céus. Que Deus te fortaleça. E lembre-se sempre que você não está sozinho. Contigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Medite na palavra, medite na porção diária. E tenha certeza que Ele vai derramar algo poderoso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.